Então vamos lá. Eu sou Elane, eu sou psicanalista e escritora, e uma vez por semana eu posto alguma coisa relacionada à semana minha como psicanalista. E hoje eu queria falar de um fato interessante que aconteceu na minha vida. É, Quando você exerce uma profissão, você começa a observar o mundo sob a perspectiva daquilo que você é e com aquilo que você trabalha. Então, eu tenho uma amiga que ela foi casada durante muitos anos, bastante tempo, e perdeu o esposo. Ele faleceu, teve uma doença, faleceu, e ela seguiu criando os filhos, e os três estão casados muito bem, e vivem bem com as esposas, com os maridos lá, vivem bem. E ela leva uma vida tranquila, vendo que os filhos estão bem. A família fica em paz, a família fica em sintonia. E aí eu me pergunto, ela faz tudo o que nós fazemos. Todo mundo arruma um relacionamento, todo mundo casa, todo mundo tem filho, todo mundo. O que nós fazemos de diferente dela? Por que que a vida dela deu certo em muita coisa que a nossa vida não dá? Por que que os filhos dela foram para a vida e às vezes nós percebemos que os nossos não vão? Eles estacionam no tempo. E aí me veio a sensação de que é a postura dela diante do casamento dela, diante da vida dela. Ela viveu o tempo em que ela esteve com o marido. Óbvio que eles tinham as dificuldades que todo casal tem, mas eles eram parceiros. Ela fala isso sempre com muita alegria. Eu tinha um parceiro em casa. Ele era um lorde. Então, os filhos cresceram vendo o amor dos pais, o equilíbrio entre pai e mãe. Não houve entre o pai e a mãe briga que se relacionasse aos filhos. Os filhos não eram participados, não se falava com os filhos sobre o que acontecia entre os dois. Então os filhos cresceram seguros e seguiram. Todos três lá com filhos. Enfim, ela foi esse final de semana visitar e postou fotos com a família e tudo. E ela agora está num novo relacionamento. E está muito feliz, muito feliz. Ela esperou muito tempo, né? Ficou de luto mesmo, né? Pelo primeiro esposo. E aí ela está namorando, feliz, vivendo muito bem. E aí a gente conversa muito, geralmente uma vez por semana a gente se encontra para tomar um café, para fazer um happy hour, alguma coisa assim. E ela comenta conosco, sabe? Entre mulheres, a gente senta para bater papo e ela fala: eu tenho profundo respeito pela primeira esposa do meu namorado. Percebe a postura? Todos nós podemos passar por segundo, terceiro relacionamento, mas olha a postura dela. Ela já entrou dizendo: eu respeito muito a primeira esposa do meu namorado. E ele deixou muito claro para ela: olha que fantástico. Eu me separei da minha esposa, mas eu não me separei dos meus filhos. Eu quero que você conviva com os meus filhos. Se não der para conviver, eu quero que você os respeite e eles respeitem você. Não é necessário, porque ela já sabia disso. E há um respeito em relação à minha primeira esposa. Ela foi uma grande mulher na minha vida. Percebem como que é a relação de pessoas adultas? Pessoas comprometidas com um relacionamento para que ele dê certo. A primeira coisa que existe aí é o respeito, a parceria. Já deixar claro no início, isso para mim é assim, assim, assim. Porque geralmente quando as pessoas entram no segundo relacionamento, fala mal do relacionamento anterior, não só para nova parceira, como para a família, para a cidade toda. Isso não dá certo.
Lembre-se que quando você está falando mal do parceiro anterior ou da parceira anterior, você está machucando a metade dos seus filhos. A metade de cada filho, não dos filhos. Cada um deles. Porque cada um deles é a metade sua e a metade da parceira que você deixou. Então, essa postura de respeito, de colocar, de conversar, de expor, olha, é isso, 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 logo no início, o resultado é simples. Eles já estão bem. É óbvio que terão lá as complicações, todo relacionamento tem. Mas já começou um relacionamento adulto. Então eu queria falar algumas posturas de pai e de mãe em relação aos filhos. Em primeiro, eu gostaria de falar sobre os pais que usam os filhos como escudo. O que é escudo? Filho escudo. É aquele que o pai e a mãe perdem a intimidade entre eles, perdem o papo, a conversa, desaproximaram, se eles se afastaram, só se encontram na cama. Então, o que eles fazem? Onde vão, levam os filhos no meio certinho. Inclusive as fotos que tira o filho está no meio, as filhas, os filhos, enfim, está no meio do casal. Percebam isso nas fotos no Instagram. Eles põem os filhos no meio. Por quê? Existe uma separação entre os dois. Eles moram na mesma casa, mas acabou o diálogo. Acabou a interação entre os dois. E principalmente acabou aquele encontro que só o homem e a mulher sabem quando estão sós. A parceria, o diálogo e o contato corpo a corpo. E aí vem o outro tipo de situação que os pais podem fazer. Isso mesmo casados, tá, gente? Eles são confidentes com os filhos. Veja se tem chance disso dar certo. Um pai chegar para um filho para contar sobre questões do casamento desse pai com a mãe desse filho. Ou vice-versa, a mãe fazer isso. O que acontece quando um pai se coloca como amigo do filho? Ele está dizendo, filhos, eu estou no mesmo patamar dos seus amigos com vocês. Eu também sou seu amigo. Só sou mais amigo que os outros. A gente entra cá entre nós. A mulher carrega na barriga 9 meses. Leva um tempo para a gente colocar a criança para andar, para começar a fazer as coisas sozinhas. Leva para a escola. Quando ela chega lá, uns 10, 11 anos, começa a ser confidente do pai como amigo. Peraí, como que eu posso comparar um pai, uma mãe, com um amigo de um filho e de uma filha? Não, não, filho não é amigo. Filho é filho, mãe é mãe, pai é pai. É diferente você dizer para o seu filho, eu estou aqui para quando você precisar, meu filho, como seu pai, como sua mãe. É diferente do filho confidente. É pesado demais para a criança. É pesado demais para os menores, para os pequenos. Que são pequenos, aqueles que são menores que os pais. Porque quando você faz isso, você quer igualar o filho com você. Não tem chance disso dar certo. É pesado demais. O filho não dá conta. Até porque o que passa na sua cabeça quando você fala para um filho sobre problemas, mais sério ainda, quando você comenta com o filho sobre problemas conjugais. Caramba, olha só, não tem condição. Eu já tive pessoas aqui na minha que passaram no meu divã, que os filhos saíram para estudar e eles ligavam para os filhos para contar o que tinha passado naquela semana com a esposa ou com o esposo. Vixe, vocês estão ficando loucos? Vocês perderam o juízo? Como assim? Ligar para o filho conseguir estudar. Estava apresentando problema. Por quê? Ele está achando que lá onde ele está, ele não pode ficar porque ele tem que ficar aqui. Ou tem que ficar lá perto dos pais para ajudar no casamento dos pais. Isso não dá certo. Outra coisa também que eu gostaria de falar que é muito importante é casal quando se separa e coloca o filho como a arma de rancor, de vingança um com o outro. Então o filho vai para a casa do pai, o pai fala mal da mãe. O filho fica com a mãe fala mal do pai.
Gente, a criança vai ter que tomar, a criança, o adolescente, eles vão ter que tomar uma decisão. Eles vão ter que tomar uma decisão, qual dos dois que eu vou ficar, com qual dos dois. E em qualquer situação, se ele ficar do lado da mãe, ele vai sofrer por causa do pai. Se ele fica do lado do pai, ele vai sofrer por causa da mãe. É simples assim. Ele não pode, uma criança não pode estar como jogo quando um casal se separa com raiva um do outro e coloca uma criança. Isso é desumano. A criança não dá conta. Ela não dá conta. Ela não dá conta de ficar do lado da mãe contra o pai. Ela não dá conta de ficar do lado do pai contra a mãe. Porque ela está ficando contra alguém que a colocou no mundo. Ela não conseguiria colocar no mundo, vir para o mundo só ela, só com a mãe ou só com o pai. Para ela, os dois são importantes. Ama os dois de maneira igual. Então, quando o pai e a mãe fazem isso, gente, estão detonando, literalmente detonando a vida dos filhos, acabando com a vida dos filhos. Então, eu comecei contando a história de uma amiga e vou voltar a essa história. Quando a gente começa um relacionamento, só pessoas maduras, só pessoas adultas podem manter um relacionamento. Porque quando algum dos cônjuges fazem isso que eu acabei de falar, colocar o filho no meio de uma forma ou de outra, nós estamos lidando com crianças. Criança que faz isso. Nós fazíamos isso quando éramos criança. Vão ficar de mal, juntava com coleguinhas, vão ficar de mal do fulano de tal? Então, é isso que nós estamos fazendo. Vão ficar de mal do papai, ou vão ficar de mal da mamãe. Porque a mamãe está de mal do papai, você tem que ficar também. Isso é criancice. Cresce, amadurece. E trate o relacionamento como um relacionamento deve ser tratado. Porque aí ele permanece, ele fica. Porque pessoas adultas resolvem entre si todos os confrontos que elas têm. Adultas. Então, quando você começar um relacionamento, comece de forma adulta, exponha o que você não gosta. Olha, eu não gostei disso, isso não me faz bem. O que que custa? E quando tem filho no meio, se você vai terminar um relacionamento, termina de forma adulta. Termina de maneira que os filhos possam perceber que os pais sempre serão os pais, mas que o homem e a mulher, o namorado e a namorada não deram certo. E está tudo bem. Não pensem vocês que é só separação que atrapalha a vida da criança e do adolescente. Às vezes, dentro de casa, a mãe não permite que o filho chegue ao pai e o pai não permite que o filho chegue à mãe. Geralmente, o que eu pego aqui é o contrário, é a mulher que não permite. É uma birra contra o marido e ela usa o filho, a filha. Então, a conversa de hoje é sobre maturidade. Somente pessoas maduras, somente pessoas grandes que crescem no sentido de que são pequenas para os pais, tomam os pais com toda a força que eles têm, diz sim para a vida do jeito que veio e parte para a vida, tomando a rédea da sua vida, inclusive nos relacionamentos. E aí vocês conversam, vocês usam uma linguagem comunicativa, fala o que tem que falar e respeite a história do parceiro ou da parceira. Seu parceiro ou parceira não são uma fita virgem que veio para você poder preencher. Ele já vem pronto com a história de família, com confusão de família, seja o que for. Ele já vem com uma história para sua vida. Respeite a história do parceiro. Respeite a história da parceira. Dessa maneira, existe uma chance de um casamento dar certo. Ou, se ele não dá certo, duas pessoas maduras podem se separar de forma amigável. Eu sou Elaine Calmon, psicanalista e escritora.